Amigos, respirem fundo e prestem atenção. Há histórias na Bíblia que parecem distantes, mas que, quando olhamos com cuidado, falam diretamente com a nossa vida hoje. Uma delas é a história de Débora. Imagine, uma mulher em uma terra dominada pelo medo, cercada por opressão e carros de ferro que eram como tanques de guerra. E ainda assim, a voz dela, soando debaixo de uma simples palmeira, mudou o destino de uma nação inteira. Isso nos mostra algo essencial. Deus não precisa de exércitos gigantes nem de armas poderosas para cumprir seus planos. Ele pode usar a vida de alguém comum, aparentemente improvável, para trazer libertação e vitória. Assim como em 1 Coríntios 1:27, onde Paulo diz que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, Débora foi levantada como mãe de Israel, profetisa e juíza, cuja fé moveu montanhas. E antes de mergulharmos nesse relato impressionante, quero te pedir algo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Deixe também o seu like, porque isso ajuda a espalhar a palavra e fortalece ainda mais essa comunidade de fé. O livro de Juízes mostra que Israel vivia um ciclo perigoso. Quando prosperava, esquecia-se de Deus. Quando se afastava, caía em idolatria e, como consequência, sofria nas mãos de inimigos cruéis. Foi assim também nos dias de Débora. O povo se voltou a Baal e a Azerá, acreditando que esses falsos deuses lhes dariam chuva e fertilidade. Mas esses ídolos apenas escravizavam o coração, afastando o povo do Senhor. E quando Israel esqueceu do Deus que os tirou do Egito, veio o castigo, 20 longos anos de opressão nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e seu general, Sísera. Eles tinham 900 carros de ferro. Imagine tanques blindados dominando campos e vilas indefesas. Os israelitas mal conseguiam plantar ou colher sem medo. A cada ataque, suas casas eram queimadas, suas famílias ameaçadas. Mas em meio à dor, sempre havia um remanescente que orava. Vozes subiam como incenso, pedindo libertação. Isso nos lembra do Salmo 34:17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Foi nesse cenário que surge Débora. Diferente dos líderes tradicionais, ela não tinha espada, mas tinha algo ainda maior: a palavra de Deus. Debaixo de uma palmeira, julgava as causas do povo e falava com autoridade. Homens e mulheres vinham de todas as partes para ouvir sua sabedoria. Um dia, a voz do Senhor veio até Débora com uma ordem clara. Ela chamou Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali, e lhe transmitiu a mensagem. O Senhor, o Deus de Israel, ordena: vá, reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e conduza-os ao monte Tabor. Eu atrairei Sísera com seus carros e tropas para o rio Quizom e o entregarei em suas mãos. Juízes 4:6-7. Imagine estar no lugar de Baraque, enfrentar Sísera, o general mais temido da região, com suas 900 carruagens de ferro. Humanamente, era uma missão suicida. Mas Débora falava com a autoridade de quem sabia que a batalha não era deles, mas do Senhor. Ainda assim, Baraque hesitou. Se você for comigo, eu irei. Mas se não for, não irei. Juízes 4:8. Débora concordou, mas deixou claro: irei com você, mas a honra desta vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4:9. Baraque, então, convocou os homens das tribos de Zebulon e Naftali. Agricultores deixaram seus arados, pastores abandonaram os rebanhos e homens comuns se transformaram em soldados. Eles se reuniram no Monte Tabor, um lugar estratégico que se erguia como uma sentinela sobre o vale de Jezreel. De lá, podiam ver de longe os movimentos do exército de Sísera.
Quando o inimigo soube que Israel havia reunido um exército, Sísera reuniu suas forças com confiança. Com seus 900 carros de ferro, parecia impossível que pudesse ser derrotado. Ele avançou rumo ao rio Quizon, certo de que esmagaria os israelitas mais uma vez. Mas foi nesse momento que a fé de Débora brilhou. Ao ver a poeira se levantando e ouvir o rugido dos carros descendo pelo vale, ela declarou com firmeza: "Levante-se, Baraque. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor já foi adiante de você." Juízes 4:14. O que parecia uma derrota certa tornou-se um milagre inesperado. O cântico de Débora, em Juízes 5, revela detalhes. Quando os israelitas desceram do Monte Tabor, Deus interveio diretamente. Nuvens escuras cobriram o céu, trovões ecoaram e uma tempestade repentina caiu sobre o vale. As rodas dos carros de ferro atolavam na lama. O rio Quizon, inchado pelas chuvas, transbordou com violência, arrastando soldados e espalhando confusão. Esse detalhe é profundo. O que os homens mais confiavam para dominar, Deus usou para mostrar sua fragilidade. Assim como no Mar Vermelho, quando o exército do Egito foi destruído, aqui os carros de Sísera se tornaram inúteis. O Senhor transformou a força do inimigo em fraqueza. Os israelitas avançaram com coragem e venceram. Êxodo 14:14 diz: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se." No meio do caos, Sísera percebeu que tudo estava perdido. Abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Foi então que entrou em cena Jael, esposa de Éber, o queneu. Sua tenda parecia um refúgio seguro, e Sísera entrou confiando. Jael o recebeu com suavidade, ofereceu leite, cobriu-o com um cobertor e prometeu vigiá-lo. Mas quando ele adormeceu profundamente, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo, instrumentos comuns em seu dia a dia, e com coragem matou o inimigo de Israel, cumprindo a profecia de Débora. Quando Baraque chegou em perseguição, Jael disse: "Venha, e eu lhe mostrarei o homem que procura." E lá estava Sísera, morto. A profecia se cumprira. Naquele dia, Israel começou a quebrar o jugo de 20 anos de opressão. Mais tarde, o rei Jabim foi totalmente derrotado e o povo experimentou 40 anos de paz. Débora e Baraque entoaram um cântico de vitória, exaltando o Deus que livra, e esse louvor ecoa até hoje. A história de Débora vai além de uma batalha. Ela é um lembrete vivo de que Deus usa pessoas comuns em situações extraordinárias. Em uma época em que a liderança era quase sempre masculina, o Senhor levantou uma mulher como juíza, profetisa e líder militar. Isso nos mostra que ele não está preso a padrões humanos. Quando chama, capacita. Débora nos inspira porque sua coragem nascia da fé. Ela ouviu a voz de Deus, acreditou nela e agiu. Baraque, mesmo com hesitação, deu o passo que precisava. E Jael, com ferramentas simples, entrou para a história. E hoje, quais são os carros de ferro que enfrentamos? Podem ser dívidas que parecem impossíveis, diagnósticos que assustam, crises familiares que doem ou batalhas interiores que ninguém vê. Assim como Israel, podemos nos sentir pequenos diante de gigantes. Mas a verdade é que o Senhor continua lutando por nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Por isso confie, ore como Débora, haja com fé como Baraque e seja corajoso como Jael. Talvez a sua fidelidade silenciosa seja exatamente o instrumento que Deus usará para transformar a vida de alguém. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Escreva também nos comentários o que mais te tocou nesta história. E se tiver sugestões para os próximos vídeos, deixe lá. Sua ideia pode aparecer aqui em breve. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em cada batalha.